O teu Deus é grande. Aleluia. Por que que a gente às vezes tem tanto pouca fé? Por que que a gente confia tão pouco no Senhor? Por que que a gente fica tão embaraçado com as coisas dessa vida? O nosso Deus é aquele que está sentado no trono, que nós não somos capazes nem de descrevê-lo, nem de chamá-lo pelo nome. Só aquele que está sentado no trono. Não é ninguém mais e ninguém menos do que o teu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Vou repetir porque muita gente não entendeu. Esse ser que está governando todo o universo é nada mais, nada menos que o teu Pai. Amém. Vale a pena confiar nele, não? Oh, glória a Deus. Melhor do que Maomé, do que qualquer ídolo que o homem criou, melhor do que Buda, melhor do que Confúcio, melhor do que qualquer ser criado pelo homem para ser o objeto da sua adoração. O nosso Deus está sobre todas essas coisas e nós precisamos aprender a confiar nele. Aleluia. Mas o texto não para aqui não. Se o texto parasse aqui, né? Já estava bom. Mas aí o texto não para, o texto diz o seguinte. Versículo 6. Há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes. Ou seja, em volta do trono de Deus, não na frente, mas em volta, estão 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes são descritos como, você pode acompanhar aí comigo, eles são descritos como: o primeiro, semelhante ao leão. Se João, voltando, se João era incapaz de descrever Deus, Deus, na sua bondade e misericórdia, permitiu que ele visse esses seres em volta do trono para que entendesse quem ele era. O caráter de Deus, a força de Deus. E nesse caso aqui, o primeiro ser era semelhante ao leão. Fala de majestade, domínio e soberania. Quem manda na floresta é o leão. Quem manda lá dentro é o leão, apesar que tem animais maiores do que ele, mas é ele que ruge mais alto. Então, primeiro, para que todos nós entendêssemos e para que os leitores de João entendesse, e o próprio João entendesse para escrever aquela revelação, seria necessário ele trazer a sua pessoa, que era indescritível, que era incomparável, imensurável, de uma forma inteligível, que pudesse ser entendida. E ele revela então nesses seres. Então o primeiro ser é como o leão: majestade, domínio e soberania. O segundo era semelhante ao touro, ou em algumas traduções fala outra palavra além de touro, fala novilho, não é isso? Bezerro, novilho e touro são a mesma coisa. Está falando de quê? Está falando da força divina. Quem é forte como o Senhor? Lembra de Davi? Davi roda uma funda com a pedrinha e crava aquela pedra na testa do maior guerreiro dos filisteus, e o guerreiro dos filisteus cai. Quem derrubou o gigante filisteu? A pedra? A funda? Os braços de Davi? Não, o Senhor. Porque você vem contra mim, Golias, com espadas, com lanças e escudos, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E foi o Senhor dos exércitos que derrubou o gigante. Não foi Davi, não foi a funda e muito menos a pedra. Aleluia. Glória a Deus. Então está revelando uma outra faceta do caráter e da personalidade do nosso Deus. Que o nosso Deus, ele retém a força nas suas mãos. Fala da força divina. O terceiro animal tinha um rosto como o de homem. Está falando de sua sabedoria, seu conhecimento, sua inteligência. O ser mais inteligente de todo o universo é o nosso Deus. Por isso ele criou homens segundo ele mesmo e colocou nele inteligência. O homem hoje pode ser sábio. O homem pode ser inteligente e ter conhecimento das coisas. Porque este terceiro animal, com a face de homem, representa tudo aquilo que Deus é e que ele concedeu à humanidade. É inconcebível, absolutamente inconcebível a ideia
de que o homem, há muito tempo atrás, vivia em gruta, comendo carne crua, como um animal, uma besta fera no meio do campo. É inconcebível essa ideia. Você sabe que de onde surgiu essa ideia? A ciência veio trazer simplesmente a confusão à cabeça do ser humano. Porque quando Deus criou o homem à sua imagem é? A sua imagem é? Não criou o homem uma besta. Não criou o homem Deus criou o homem com inteligência. Por isso Deus colocou o homem num Éden, para cuidar e cultivar um Éden, um jardim perfeito. Tinha que ter uma mente, uma inteligência perfeita, para cuidar de algo perfeito, que foi criado por um ser perfeito. Essa ideia, e o homem veio do macaco. Não é assim? Não é assim que você vê aí os desenhos? Tem lá um animal, literalmente um animal, né? Aí virou um homem ereto. Só tem duas questões. Primeiro, por que ainda existe macaco? Por que o macaco não evoluiu? Porque não era para ter macaco nenhum mais no mundo. Porque a evolução não para. Eles estão agredindo a nossa inteligência. Agredindo a nossa inteligência. Porque se a evolução aconteceu até um tempo, ela tinha que estar acontecendo até hoje. E não existiria macaco. Yes. Segundo, se a espécie evoluiu, uma macaca tinha que dar à luz a uma criança já. Evoluiu ou não? Por que uma macaca pare um macaco e não uma criança? Vai agredir a inteligência de outro. E tem muita gente que acredita nisso. Muita gente viajando nessa maionese. É por isso que eu sou peludo. Please. Deus criou o homem com sabedoria, conhecimento e inteligência. Eu não aceito nenhum cientista agredir a minha inteligência. Eu não sou nenhum tapado. Isso se alastrou muito no Brasil, porque no Brasil existe uma evasão muito grande na escola, primária ainda. Na escola secundária e até no high school é uma evasão. Porque eles não incentivam o jovem do Brasil a estudar. Faculdade, nem pensar. Caríssima. Para quê? Porque o povo fica burro. Povo burro é fácil governar. Mas Deus não criou ninguém burro. Deus criou o homem inteligente. Deus criou o homem, sabendo julgar as coisas, o que é certo, o que é errado. Hoje, infelizmente, por causa da corrupção do pecado, o homem está se transformando num animal. Porque um camarada que tem coragem de estuprar sua filha, ele não passa na minha frente, não, para eu dar um couro nele. Sem pecado. A corrupção do ser humano chegou a um nível tão horrível, tão imundo e tão sujo, que uma mãe pega 5 filhos e afoga dentro de uma banheira. Deus não criou o homem assim. O homem está se tornando assim por causa da corrupção do pecado. Por isso, quanto mais você foge do pecado, menos corrupto você é. Sabe esses negros mentirosos na igreja? Mentiroso, nego mentiroso mesmo. Está corrompido pelo pecado. E acha que está tudo bem. O pecado corrompe e destrói a imagem de Deus. Hoje o que nós temos hoje o que nós somos, não é mais a imagem nem a semelhança de Deus. Não pode ser. Esse homem que tem problema no estômago, tem problema no coração, e sente dor aqui, sente dor ali. Eu acordei hoje antes de 7 horas da manhã, me deu uma dor no estômago, acho que é aquela comida da festinha, me deu uma dor no estômago e eu não dormi até agora. A comida estava excelente, mas o problema é que eu já estou com um probleminha no estômago e me fez mal. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Deus não criou o homem assim. Deus criou o homem perfeito, sem dor. Yes. Hoje nós não somos mais a imagem de Deus. Careca, feio, barrigudo. Se não é a imagem de Deus mais, doente.